Então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês e um agradecimento especial também por estarem conosco aqui, por acompanharem esse estudo. E nós estamos chegando, então, hoje à conclusão do livro-texto. Nós estamos na última sessão do último capítulo do texto, e isso é motivo de gratidão, até já colocar aqui para ficar em gravação, que a partir da próxima quinta, então, nós seguiremos estudando no Manual dos Professores. Então, nós pulamos o livro de exercícios, que já está sendo estudado por outro grupo, que faz parte aqui também, na verdade, do nosso grupo, a gente considera um trabalho conjunto, mas aqui, de minha parte, nós seguiremos o Manual dos Professores, depois esclarecimento de termos, depois os suplementos, para mais tarde, então, voltarmos a rever novamente o livro-texto. Mas hoje, então, o que nos traz aqui no estudo é a conclusão que Jesus traz ao livro-texto. E para nós vermos, então, essa conclusão, eu vou pedir a vocês a se unirem a mim, antes de mais nada, para a gente fazer o que a gente, do modo como sempre temos feito, que é nós colocarmos o nosso foco na nossa vontade de que o Espírito Santo seja o nosso condutor, o nosso professor. Para isso, disponibilizamos a Ele o melhor da nossa capacidade de aprender, de reter informações e de processá-las de modo a que venhamos a praticá-las, porque elas são a favor do nosso reconhecimento, estão aí para nos liberar de uma falsa crença. E assim, então, oferecendo ao Espírito Santo essa hora de estudo para que ele seja nosso professor, que ele nos conduza, nós estamos prontos para vermos essa conclusão do livro-texto, que se encontra no capítulo 31, na seção 8, escolhe outra vez, que é para essa escolha que todo o livro-texto se direcionou. Nós viemos a estudar de diversos temas, mas sempre com esse propósito de tornar a nós, como tomadores de decisão, cientes dos nossos verdadeiros interesses. E os nossos verdadeiros interesses são a volta do reconhecimento do nosso ser, para que possamos novamente acessar a paz de Deus em nossa vivência, na nossa mente. E por isso que, então, nós vamos ver então, o que Jesus nos diz nesse escolhe outra vez. E ele começa falando que a tentação tem uma lição a ensinar em todas as suas formas, sempre que ocorre. A tentação, então, é o que nos traz os impulsos dos nossos desejos, dos nossos fazeres. Então, tudo que nos impulsiona para frente aqui, na nossa consciência individual e separada, como seres individuais, pelo menos nossa consciência disso, ela é fortemente guiada por desejos que são acionados por tentações. Só que o que nós não sabíamos dentro do ego é que essas tentações, elas têm algo a ensinar por detrás da aparente forma que elas aparecem. E é isso que Jesus nos mostra aqui, que embora elas possam aparecer de muitas formas, elas sempre ensinam o mesmo, ou seja, ela quer persuadir o Santo Filho de Deus de que ele é um corpo nascido no que tem que morrer, incapaz de escapar à sua fragilidade e limitado ao que o corpo ordena que ele sinta. Todos os nossos desejos, as vontades
individuais que nós sentimos, elas têm por propósito, primeiro, nos ensinar que nós já não somos mais o Filho Santo de Deus, não somos mais o Cristo, e sim que nós somos algo nascido em um corpo, que nossas limitações são um corpo, que o nosso ser é este do qual nós temos consciência. Jesus até segue dizendo aqui: o corpo estabelece os limites do que ele pode fazer, do que nós podemos fazer, do que o ser pode fazer. Seu poder é a única força que ele tem. O poder do corpo, aparentemente, aqui no mundo da forma, todo o nosso poder se limita àquilo que o nosso corpo físico e psicológico consegue fazer. Estando fora do alcance do que o corpo permite alcançar, parece que está fora do nosso ser. O que ele aprende não pode ceder o alcance diminuto do corpo. Então, toda a consciência individual, ela se baseia no limite dentro de um corpo. E então, a tentação, ela quer ensinar essa única lição, que o curso, ele reverte essa lição, de que nós somos um ser separado de Deus. Seguindo aqui no 1,4, quereria ser assim, né? Esse ser separado, esse ser individual. Se Cristo te aparecesse em toda a sua glória, pedindo-te apenas isso, escolhe outra vez se queres tomar o teu lugar entre os salvadores do mundo, ou se queres permanecer no inferno e lá manter os teus irmãos. É isto que toda a escolha da nossa mente faz. Na verdade, embora pareça que a gente tenha milhares de escolhas a fazer, o propósito final é sempre apenas dois. Nós podemos escolher entre ser o salvador do mundo ou então permanecer no inferno. E esse inferno é uma condição mental, fora da consciência do ser que nós somos. Se nós estamos fora da consciência do ser, estamos com a consciência agora preso a algo que nós não somos, e ainda mais algo totalmente frágil, mortal, que pode ser ferido. Então, como que isso não seria um inferno? E todas as pessoas que nós vemos ao nosso lado, nós acreditamos que elas também fazem parte desse universo. Então, manter os irmãos no inferno. Ou então, a outra escolha, ser o salvador do mundo. Salvar o irmão do inferno e nós mesmos saberemos que somos salvos. Este é o poder da escolha da mente, e é esse poder que nós precisamos acessar antes das tentações, porque a tentação, ela só quer acessar um desses dois poderes, ou de permanecer no inferno e manter o irmão lá. Isso todo desejo de tentação faz. Embora que aparentemente esteja dentro de uma roupagem muito bela, parece ser de buscas de alegria, de bem-estar, de bem-aventurança, de fartura, de saúde, enfim, existem inúmeras formas da tentação dela se mostrar, e ela precisa muitas vezes se mostrar de uma forma linda para ser atraente, para a gente manter nela, mas o que ela de fato faz é esconder um propósito que Cristo quer nos mostrar. Com Cristo, o Filho de Deus, o nosso ser verdadeiro, ele quer nos ensinar a ser salvadores do mundo. É para essa decisão que nós estamos sendo guiados. Isso que é o escolhe outra vez. Não é escolher outra vez se nós vamos escolher uma ilusão que vai nos ferir ou uma ilusão que vai nos trazer um bem-estar. É escolher outra vez se vamos escolher ser os salvadores daquilo que nós pensamos que estamos aprisionados e voltar à consciência do Cristo. Como fazes a escolha?
Como isso é explicado facilmente? Essa escolha é muito simples. Sempre escolhes entre a tua fraqueza e a força de Cristo em ti. Não há outra escolha. Somente parece difícil se nós ainda estamos enganados com o que seja fraqueza. Quando nós acreditamos que dentro do mundo existem fraquezas aparentemente melhores, é que temos que primeiro apelar para essas, para depois, no futuro, voltar para a força. Isso poderia nos levar a enganos, mas com uma clareza, permitindo-se que a clareza da visão nos mostre que só existem duas escolhas, é muito simples. Então, sempre estamos escolhendo entre fraqueza ou força de Cristo, entre o Cristo e o ego, entre o Cristo e o mundo, ou entre o Cristo e a consciência individual. E o que escolhes é o que pensas que é real. Então, aqui que está o poder da escolha enganosa. O que nós escolhemos para nós passa a ser real, passa a parecer verdadeiro. Então, por isso que nós conseguimos nos auto-enganar, porque mesmo escolhendo pelo nada, pela fraqueza, ainda assim, pelo fato de nós termos escolhido a isso parecerá real para nós. Simplesmente pelo fato de nunca usares a fraqueza para dirigir as tuas ações, não deste a ela nenhum poder. Então, essa é a forma de escapar, então, da fraqueza. Não dar nenhuma, não escolher nenhuma vez pela fraqueza. Essa é a forma, então, de escaparmos da fraqueza, não dar poder a ela. E a forma de dar poder à fraqueza, já que a fraqueza em si não tem poder. Então, como que ela poderia ter poder? Pela nossa escolha por ela. Este é o poder que a fraqueza tem. Se nós não dermos esse poder a ela, ela simplesmente deixa de estar disponível para ser escolhida. Ela desaparece. E a luz de Cristo em ti é dado o controle de tudo o que fazes. Então, quando nós escolhemos não mais dar poder à fraqueza, automaticamente nós estaremos dando o poder à luz de Cristo dentro de nós. Nós sempre temos uma escolha, sempre nossa mente escolhe, ou pela fraqueza ou pela luz de Cristo. Pois tu trouxeste a tua fraqueza a Ele e Ele te deu a sua força em lugar dela. Então, essa é a resposta de como fazer a escolha. Nós simplesmente não damos poder para a fraqueza, mas oferecemos o nosso poder de escolha a Cristo. Cristo, eu quero ver pelos teus olhos. E aí, o que nós estamos fazendo? Levando a nossa fraqueza, porque certamente acreditamos na fraqueza, porque nós experienciamos como uma consciência individual fora do Cristo, mas nós entregamos isso de volta a Cristo. E Cristo dá o seu poder de volta a nós. Então, Cristo dá a sua força em lugar da fraqueza. E isso se manifesta através dos milagres. Aqui, ao invés de seguir o roteiro do ego, seguem os milagres cuidando de nós. As provações são apenas lições que falhaste em aprender, apresentadas mais uma vez, de forma que onde antes fizeste uma escolha faltosa, agora possas fazer outra melhor, e assim escapar de toda a dor que o que escolheste antes trouxe a ti. Então, as provações, o que são as provações? Aquilo que eu falhei no passado de escolher pela força, escolhi no passado pela fraqueza, e aí a provação me mostra a mesma escolha de novo, para que dessa vez eu possa escolher pela força de Cristo. Então, é uma oportunidade de liberar na mente aquilo que falhei nas outras vezes, aquilo que me manteve preso até aqui, a fraqueza, mas agora eu posso escolher novamente. Então,
toda aprovação vem aberto à escolha. Eu posso escolher novamente ver pela força de Cristo. Não preciso escolher novamente pela fraqueza, se outras milhares de vezes anteriores escolhi pela fraqueza. Isso não faz com que as escolhas desapareçam. Nunca, nunca, jamais nós vamos perder o poder de escolher entre a força e a fraqueza, enquanto nós acreditarmos que temos essas duas escolhas. E como a escolha pelo poder, essa que é a verdadeira, essa jamais desaparecerá. A única que pode desaparecer é a da fraqueza, quando nós escolhermos totalmente somente pela força. Então, o que é, então, a aprovação? Uma nova oportunidade, uma segunda chance. Falhamos, e por isso que isso, de algum modo, teve que surgir de novo, muitas vezes em outra roupagem, muitas vezes a gente vê através de outro acontecimento, de outra maneira de se apresentar, o mesmo conteúdo se repetindo. E o que é isso? Escolhe outra vez. Falhamos em escolher, por escolher a fraqueza na vez anterior, isso ainda está na nossa mente, não foi desfeito, então podemos escolher outra vez. No 3.2, em toda dificuldade, toda aflição e a cada perplexidade, Cristo te chama e gentilmente diz: meu irmão, escolhe outra vez. Então, a cada provação, a cada tentação, a cada desejo, se nós aprendermos a ouvir, se nós abrirmos os ouvidos, ao invés de nos fecharmos, nós vamos ouvir Cristo dizendo: meu irmão, escolhe outra vez. É essa voz interna, esse sentimento interno que todos já sabem diferenciar, porque sabem pelo sentimento que isso vem de uma certeza, vem de um lugar diferente daquele que só nos enganou, daquele onde não há nenhuma certeza. Então, essa voz, ou esse pensamento, essa ideia, ela nos chama gentilmente, dizendo para nós escolhermos a cada vez que alguma coisa nos incomoda, como ele diz aqui, a toda aflição, dificuldade ou perplexidade. Ele, né, o Cristo, ele não deixaria uma única fonte de dor sem cura, nem imagem alguma para velar a verdade. Cristo não deixaria nenhuma exceção para trás, para que ainda pudéssemos sofrer devido aos nossos próprios equívocos. Ele quer remover toda a miséria de ti, a quem Deus criou como um altar à alegria. Nós, que somos a criação de Deus, que fomos criados em mente igual a Deus, então Cristo quer remover toda a miséria de nós, porque nós fomos feitos como um altar à alegria ao próprio Pai. Ele não te deixaria sem consolo, sozinho em sonhos do inferno, mas quer liberar a tua mente de todas as coisas que escondem a sua face de ti. Então, Cristo quer só isso, a verdadeira alegria na nossa mente, que nós tenhamos acesso a isso de novo, porque Ele quer liberar a nossa mente do inferno. Então, muitas vezes o ego pega isso e inverte e diz que dentro do sonho separado, dentro do ego, dentro da individualidade, que Cristo pode nos ajudar para trazer um céu individual. Então, isso é só outra forma de vermos a tentação de sermos algo que nós não somos. Então, é preciso estar muito atento a realmente escolhermos pelo Cristo, porque essa é a única forma de curar a mente. Repetindo, como sempre repeti em todo o texto, a nossa mente não é o ser individual.
e o ser físico e psicológico, que nós temos consciência. A consciência foi jogada fora da mente e dentro da separação nós nos identificamos com a consciência. Mas a consciência é só uma imagem que nós fizemos, um conceito, como a gente viu em umas aulas anteriores, um conceito criado pela mente. Então, na verdade, a única coisa que precisa de cura é a mente que acredita num falso conceito, que jogou para fora a consciência, que separou a consciência e colocou ela dentro de uma imagem projetada. Então, essa mente precisa de cura, não a imagem projetada, não o conceito com o qual nós nos identificamos dentro do sonho. Esse conceito, enquanto nós ainda formos aprendizes aqui, ele é útil. Ele é útil para agora escolhermos outra vez. E nós somos abençoados dentro dele, não para transformar ele em poderoso, nosso conceito, pelo contrário, para que ele volte a saber que todo poder está na mente, porque é a mente que é real, que é a mente que é o nosso ser. Falando aqui do Cristo ainda, a sua santidade é a tua, porque ele é o único poder que é real em ti. A santidade do Cristo. Cristo foi criado igual a Deus. Cristo é o Filho de Deus. Então, se Deus é santo, o seu Filho, que é a sua imagem e semelhança, também é santo, e isso é todo o poder que existe. E esse poder está dentro de cada um. A sua força, né, a força do Cristo, é a tua, porque ele é o ser que Deus criou como seu único filho. Deus só criou ao Cristo. O resto que nós nos imaginamos como seres fora do Cristo, fora da consciência do reino do céu, isso é nosso próprio pesadelo. Isso foi um engano, nós que damos poder a uma falsa ideia. E agora podemos, então, retirar esse poder e colocá-lo nas mãos de Cristo, e enquanto aprendizes, o Cristo fará tudo por nós, até nós mesmos voltarmos a estar cientes do Cristo, e então não há mais necessidade de salvação, porque estará restaurada na nossa mente a consciência do céu. As imagens que fazes não podem prevalecer contra o que o próprio Deus quer que sejas. Então, esse conceito que fizemos aqui de um mundo separado de Deus, essas imagens, isso não pode prevalecer contra o próprio céu. Portanto, nunca tenhas medo da tentação, mas a vejas como é. Uma outra chance de escolher outra vez e permitir que a força de Cristo prevaleça em qualquer circunstância e em qualquer lugar onde antes havias erguido uma imagem de ti mesmo. Então, ao invés de termos medo das nossas tentações e nos sentirmos condenados por elas, porque facilmente também o ego nos joga culpa e condenação quando nós nos damos conta de que estamos dando valor a uma tentação que está fora da mente de Deus. Então, ao invés disso, ao invés de sentirmos medo da tentação, simplesmente compreender que ela pode ser interpretada de modo diferente, como uma nova chance de escolher de novo Cristo. Então, toda tentação é uma nova oportunidade de escolher ao Cristo em lugar da imagem que eu sou. Então, a tentação pode ser esse gatilho, essa alavanca que nos lembra novamente, opa, aqui nós estamos equivocados. Eu ainda, novamente, me senti com o desejo de me identificar com essa coisa separada que eu sou aqui, mas isso agora me faz lembrar que todo o poder está no Cristo, e é a Ele que, como tomadora de decisão, decido entregar a minha mente a Cristo. Então, fazendo isso, não nessas palavras, mas nesse conteúdo,
Cristo assume nossos pensamentos e a forma do mundo aqui, nós podemos passar a ficar despreocupados com o mundo, porque o Cristo também rearranja e assume, mostrando-nos um outro mundo totalmente diferente do mundo do ego, rodado em cima do mesmo mundo. Então, se existem duas escolhas, uma que é escolher pela separação, outra que é escolher de novo pelo Cristo, ambas as escolhas também têm mundos diferentes a nos oferecer. Quem escolhe pelo Cristo não consegue mais ver o mundo da dor e do sofrimento do ego. Assim como quem permaneceu através da tentação, alienado ao mundo do sofrimento do ego, não tem como ver o mundo feliz do Cristo, porque eles são excludentes. Nós só podemos escolher a quem dos dois, a qual dos dois nós queremos para nosso ser. E assim como escolhermos, assim nos será mostrado o mundo. Mas seguindo aqui no 4:3, pois o que aparenta esconder a face de Cristo é impotente diante da sua majestade e desaparece diante da sua vista santa. Então, quando a tentação nos mostrou um mundo de dor e de sofrimento fora do reino da paz de Cristo, isso esconde a face de Cristo, a frente de Cristo. Nós passamos a não mais enxergar o Cristo. Só que isso que esconde isso, essa escolha do ego, não tem esse poder de fazer desaparecer o Cristo. Ele só tem o poder, se nós damos a tentação, de esconder da nossa vista o Cristo, mas não de tirar o Cristo do cenário. Cristo continua disponível para nós escolhermos por ele. Os salvadores do mundo, que veem como ele, são aqueles que olham com os olhos de Cristo para o mundo, são simplesmente aqueles que escolhem a sua força em vez de suas próprias fraquezas, vistas a parte dele. Então, isso é salvar o mundo. Escolher pela força de Cristo ao invés das próprias fraquezas, ao invés da individualidade, do conceito de um ser pequeno e separado, frágil, que está à mercê de outros seres. E ao invés de escolhermos esse ser pequeno, voltarmos a escolher pelo Cristo. E ambas as escolhas estão abertas na nossa mente. Eles redimirão, então, esses salvadores, que aqueles que escolhem pelo Cristo, eles redimirão o mundo, pois estão unidos em todo o poder da vontade de Deus. E a sua vontade é apenas aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que tem todo o poder. Cristo tem a mesma vontade de Deus. Cristo foi criado por essa vontade e dentro dessa vontade. E Cristo só foi criado porque concordou em ser essa vontade. E então, voltarmos a escolher ao Cristo é voltarmos a nos alinhar com essa mesma vontade, com a vontade que é a mesma de Deus. E assim, não haverá mais opostos, não haverá mais razão para o medo. Portanto, aprende o hábito feliz de responder a toda tentação de perceber a ti mesmo como fraco e miserável com essas palavras: eu sou como Deus me criou. O Filho de Deus nada pode sofrer e eu sou seu filho. Isto dito verdadeiramente. O que quer dizer verdadeiramente? Não é imaginar o conceito individual e dizer que eu sou como Deus me criou, eu nada posso sofrer dentro do mundo aqui. É voltar a escolher o Cristo e uno ao Cristo ouvir essa feliz mensagem. Somente pelo Espírito Santo é que podemos verdadeiramente escutar isso, que eu sou como Deus me criou, que o Filho de Deus nada pode sofrer,
e eu sou seu filho. Então, isso faz com que tudo mais, embora ainda existam equívocos na mente, e que por isso volto a me identificar com uma figura dentro do sonho, essa luz trazida por isso aqui acompanhará para dentro do sonho e, através dos milagres, mostrará um mundo que não precisa mais ser temido, um mundo que não é mais sofrível. Assim é a força de Cristo, assim é a força de Cristo convidada a prevalecer, substituindo todas as tuas fraquezas com a força que vem de Deus e que nunca pode falhar. Então, voltando a mente ao Cristo, de fato, com, com toda a atenção, fazendo de fato isso, não usando isso meramente como um recurso para melhorar a individualidade ou para melhorar, tirar o sofrimento dentro de um mundo e manter algumas coisas individuais boas. Isso ainda seria o ego. Mas quando nós nos voltamos para a nossa identificação do ser, que está além do tempo e do espaço, que está além das coisas físicas, e aí nós escolhermos pelo Cristo. Isso faz com que o Cristo venha substituir as fraquezas da nossa consciência individual. E assim, Deus, que não pode falhar, nos ajuda dentro do sonho. E assim os milagres são tão naturais quanto o medo e a agonia pareciam ser antes que a escolha pela santidade fosse feita. Então, dentro do mundo do ego, dentro da separação, o medo e a agonia, eles são praticamente incontroláveis. Dentro da projeção do ego, eles são um efeito natural do mundo que o ego nos mostra e praticamente não há como escapar disso. Assim também os milagres fazem pelo Espírito Santo. Não há, nem mesmo se fosse possível, querer ainda sofrer, mas obviamente que isso seria uma situação egóica, mas se fosse possível querer sofrer, é impossível dentro do Espírito Santo, porque ele não vê mais nenhum sofrimento, porque ele não vê nenhum sofrimento no que Deus criou uno. Então, assim, os milagres vêm naturalmente como efeito secundário. Eles vêm, assim como o medo é um efeito natural, quando nós escolhemos pelo pensamento separador do ego, os milagres são efeito natural da mente que se identifica com Cristo. Não é preciso pedir por milagres. Aliás, pedir por eles seria separador, seria uma falta. Mas escolhendo pelo tudo que é o Espírito Santo, os milagres naturalmente vêm a ser a resposta natural a tudo que nós experienciamos aqui. Pois nessa escolha as falsas distinções desaparecem, as alternativas ilusórias são postas de lado e não se deixa nada para interferir com a verdade. Escolhendo Cristo, os milagres vêm para substituir todos os erros, todos os equívocos, e assim nada mais interfere com a consciência da verdade. O ego nos fez uma forte interferência onde a nossa consciência está ciente de um conceito que fizemos na mente. Mas assim também os milagres, eles voltam a trazer a nossa consciência para o ser que nós somos, para o Cristo que nós somos, porque essa é a verdade. Tu és como Deus te criou, e assim é cada coisa viva que contemplas, independentemente das imagens que vês. Então, não é a forma que conta, é o conteúdo por detrás, o pensamento por detrás da forma. E esse é como Deus o criou. Este ainda vem da mente viva, que Deus criou igual a si. O que contemplas como doença e dor, como fraqueza, sofrimento e perda, não é senão a tentação de perceber a ti mesmo
como sendo indefeso e estando no inferno. Tudo isso que nós conhecemos tão bem aqui no mundo é apenas um desejo de permanecer no inferno, porque não sabíamos que nós ainda permanecemos no Cristo. E ao não sabermos disso, a condição que o ego nos deu foi de muito medo. A separação nos trouxe uma condição amedrontadora, e por isso que nós preferimos estar no inferno do que voltar ao céu, porque nós acreditávamos que havíamos ofendido a Deus, que mereceríamos uma punição maior que o inferno vinda de Deus. Mas agora, o Cristo, através do Espírito Santo, está nos revelando que nós temos essa escolha de esse poder de escolher, de ver novamente através de Cristo. Não cedas a isso e verás toda a dor, sob qualquer forma e onde quer que ocorra, simplesmente desaparecer como uma névoa diante do sol. Então, escolhendo ser Cristo que nós somos, escolhendo de fato, como eu disse, não é o ego trazendo o Espírito Santo para dentro da sua própria imagem e querendo melhorar o ego, mas nós aceitando a condição da nossa mente como sendo Cristo, toda dor necessariamente desaparece como a névoa desaparece no sol. O Cristo é o sol. A nossa ideia de que nós somos diferentes de como Deus nos criou é a névoa. E quando a ideia de que nós somos diferentes de como Deus nos criou desaparece, o que sobra ainda para sofrer dentro da mente? E uma mente curada, uma mente sã, não pode projetar sofrimento e dor. Por isso que se torna impossível sofrer e ter dor, estando com a consciência de volta à mentalidade do Cristo. Um milagre veio para curar o Filho de Deus e fechar a porta aos seus sonhos de fraqueza, abrindo o caminho para a sua salvação e liberação. Então, os milagres vêm a substituir o roteiro do ego. Então, os olhos físicos ainda vão mostrar um mundo físico, mas o milagre vem a substituir toda forma de dor, de angústia, de sofrimento dentro desse mundo. Escolhe outra vez o que queres que ele seja, que esse mundo seja, lembrando-te de que cada escolha que fazes estabelece a tua própria identidade, assim como tu a verás e acreditarás que és. Então, esse é o ponto-chave. Cada escolha que nós fizermos, e só há duas, ou escolhemos pela força do Espírito do Cristo, ou o inferno do ser individual e separado, cada uma dessas escolhas estabelece a própria identidade. A partir da escolha do que nós queremos, para nós saberemos o que nós somos. Para nós será verdadeiro isso. Não me negues a pequena dádiva que peço, quando em troca eu coloco aos teus pés a paz de Deus e o poder de trazer essa paz a cada um que vaga no mundo incerto, solitário e com medo constante. Então, Jesus só quer que nós demos essa pequena dádiva de escolhermos novamente na mente pelo Cristo, dessa vez, ao invés de pela separação. Isso é tudo que o Cristo pede, para que seja colocado aos pés de Deus a paz que será oferecida em nosso nome. Pois te é dado unir-te a ele e, através do Cristo em ti, retirar o véu que lhe cobre os olhos e permitir que ele olhe para o Cristo em si mesmo. Então, a cada irmão, Jesus, que também é uno com Cristo, nós podemos chamar Jesus também de Cristo, porque ele não tem mais ego, portanto, ele é
Cristo, assim como nós também somos, mas nós ainda temos na nossa mente uma crença de ego que Jesus já não tem mais. Então, ele é somente Cristo. Ele pede a pequena dádiva que aceitemos olhar para o irmão com os olhos de Cristo, com os olhos do Espírito Santo, que vejamos ele nisso que nem sequer o próprio irmão enxerga, que é ver o Cristo nele. Mesmo que o irmão acredita que ele está incerto, solitário, com medo de tudo, nós sabemos que por detrás desse sonho, desse ser individual amedrontado, ainda está um Cristo. E quando nós olhamos para esse Cristo, cientes disso, nós estamos dando essa dádiva que Cristo pede para colocar a paz de Deus diante dos pés de nós e do irmão. E é assim também que nós saberemos do Cristo, que é o nosso ser. Meus irmãos na salvação, não deixem de ouvir a minha voz e escutar as minhas palavras. Então, Jesus, que é o Cristo, apelando para que, pela nossa liberação, pela nossa felicidade, para nós sairmos do inferno, que não deixemos de dar atenção ao que Ele está nos trazendo aqui. Eu nada peço senão a tua própria liberação. Jesus já está liberto, mas ele quer a nossa liberação. Não existe lugar para o inferno dentro de um mundo cuja beleza pode ainda ser tão intensa e tão abrangente que apenas um passo o separa do céu. Então, não existe mais lugar para o sofrimento e para a dor dentro desse mundo separado, porque existe um mundo tão feliz, tão perfeito, que ele está apenas a um passo do céu. E Jesus só pede que nós sigamos o exemplo dele, que nós ouçamos o que ele está nos pedindo. E ele só está pedindo uma diminuta dádiva de nós permitirmos a nós mesmos lembrar que por detrás da imagem do irmão está o Cristo. Ele, a realidade dele é o Cristo e não essa imagem, para ele nos dar esse mundo feliz. Aos teus olhos cansados, eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo, tão limpo e fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que vistes antes. Quem pode pensar que isso é pouca coisa? Num deserto de dor e sofrimento, Jesus quer nos oferecer uma visão de um mundo novo, limpo, fresco, onde jamais uma única centelha de dor possa entrar. É isso que o Cristo tem a nos oferecer aqui, enquanto nós ainda não estamos de volta na consciência do céu. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois de outro modo não a contemplarás. Então, não existe salvação do que não é íntegro, do que não é completo. Essa visão de ver esse mundo feliz, ou eu o aceito dentro de todos e em tudo, ou eu mesma não a terei. Então, ou nós vemos um céu aqui na terra, ou nós contemplamos o inferno. É impossível ser individualmente parte de um céu. Isso ainda é um inferno, isso ainda nos coloca à mercê da verdadeira alegria, porque nossa mente, ela só pode ser feliz quando ela for ciente de novo da sua integridade, da sua completeza. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. Então, dar essa visão a todos. Como que podemos dar essa visão? Simplesmente reconhecer que por detrás daquilo que eu acredito que é um irmão separado, ainda é o Cristo. Esse é o meu papel.
O restante, o que virá a partir dessa visão, é com o próprio Cristo. É o Espírito Santo trazendo milagres para nos mostrar um mundo onde a alegria se justifica, onde a esperança se justifica, onde se vê novamente a cura de todo sofrimento. E Deus determinou, então darás essa dádiva de forma a fazê-la tua, e Deus determinou em benignidade amorosa, que ela fosse tua. Então, essa dádiva de oferecer mentalmente ao nosso irmão a visão de Cristo, isso Deus, em sua amorosidade, determinou que essa seja a forma de nós voltarmos a lembrar do Cristo. É dessa forma que vamos fazer desaparecer dentro da nossa consciência a ideia de que nós nos separamos de Deus. Porque dentro dessa unicidade de ver o Cristo no irmão, saberemos que o Cristo está em nós, e onde a vista do Cristo se faz sentir na nossa visão, lá o próprio Deus é lembrado também. Vamos ficar contentes porque podemos caminhar pelo mundo e achar tantas oportunidades de perceber outra situação onde a dádiva de Deus pode mais uma vez ser reconhecida como nossa. A dádiva da santidade que Deus deu ao seu Filho, essa dádiva pode ser reconhecida como nossa em todas as situações do mundo. Por isso que podemos ficar contentes aqui no mundo e caminhar sem medo, simplesmente pela certeza de achar todas as oportunidades como situação de voltar a lembrar de Deus. Então, isso vem a ser o novo mundo. E assim, todos os vestígios do inferno, os pecados secretos e ódios escondidos desaparecerão. Desaparecerão na nossa consciência, na nossa mente. Nós ficaremos livres dessa praga que é a crença em pecado, que traz o próprio inferno para nós. E toda a beleza eles ocultavam aparecerá como os gramados do céu aos nossos olhos para erguer-nos bem acima das estradas espinhosas pelas quais viajamos antes que Cristo aparecesse. Então, toda beleza oculta pelo que estava antes da consciência de Cristo na nossa mente, essa beleza voltará a estar ciente, nós voltaremos a ver essa beleza no mundo, assim que nós voltarmos a nossa mente de novo ao Cristo. Ouçam-me, meus irmãos, ouçam e unam-se a mim. Deus determinou que eu não pudesse chamar em vão, e na certeza de Deus, eu descanso contente. Jesus é a felicidade perfeita, porque Ele tem a certeza da nossa aceitação do Cristo, da nossa volta à felicidade perfeita. Pois vós ouvireis e escolhereis outra vez. E nessa escolha, todos serão libertados. Então, é assim que se acabará o mundo do sofrimento e da dor. Ele deixará de parecer que existe, para voltar de novo a ser a própria alegria, uma antessala do céu. E aqui, nessa conclusão, Jesus, que se alegra por estar ciente da nossa mente, essa é a alegria de Jesus, de ver o Cristo, e por essa alegria, Jesus faz agora aqui nos próximos 3 parágrafos, uma oração mais próxima, mais íntima, ele falando com o próprio Pai, ele como Cristo, falando do nosso ser,
Então, Jesus manifestando a sua alegria pelo que nós somos, porque nós somos o seu Salvador. Se não houvesse o Cristo em nós, Jesus estaria condenado também a vagar no mundo do sofrimento e da dor. Então, tamanha é a alegria da redenção de Jesus, que aqui ele compartilha conosco, porque Jesus quer que nós venhamos pensar igual a ele, em nome da felicidade que isso traz. E aqui ele compartilha do pensamento dele em relação ao Pai, para que nós possamos nos unir a esse pensamento, porque de fato nós, na nossa mente certa, também pensamos assim. Então, isso vem também a ser a nossa oração da nossa mente crística a Deus. E ela começa dizendo: graças te dou, Pai, por essas pessoas santas que são meus irmãos, assim como são teus filhos. Minha fé neles é a tua. Deus tem certeza de quem é o seu filho. Cristo tem a mesma certeza. Eu estou tão certo de que virão a mim, assim como tu estás certo do que eles são e serão para sempre. Jesus não tem dúvida alguma do Cristo que nós somos, assim como Deus não tem dúvida alguma de quem é o seu filho. Eles aceitarão a dádiva que eu lhes ofereço, porque tu a deste a mim em nome deles. Todo o poder no céu e na terra da liberação do Filho de Deus foi dado a Jesus em nosso nome pelo próprio Pai. E assim como eu não quero senão fazer a tua santa vontade, assim eles escolherão, com toda certeza. E eu dou graças por eles. A canção da salvação ecoará através do mundo em cada escolha que fizerem, pois nós somos um em propósito e o fim do inferno está próximo. Então, cada escolha que cada filho santo de Deus, embora pense que está aqui no inferno, ele faça de volta pelo Cristo. Essa escolha ecoa como uma canção que se eleva desse mundo e chega até mesmo a Deus. Em alegres boas-vindas, minha mão está estendida a todo irmão que queira unir-se a mim para alcançar o que está além da tentação, olhando com fixa determinação na direção da luz que brilha além da perfeita constância. Além do mundo das escolhas, está o mundo da realidade nossa. E em alegres boas-vindas, Jesus estende a sua mão a cada um de nós para que nós façamos parte desse mundo que está além do mundo da escolha, que está no mundo da constância, onde tudo é parte do mesmo ser, onde tudo é constante. Dá-me os que são meus, pois eles pertencem a ti. Isso nós, cada um também, em sua mente certa, essa mais linda oração que podemos oferecer a Deus. Dá-me os que são meus, e meus são simplesmente todos aqueles que eu posso ver ou lembrar, ou ser trazido em consciência, ou saber da sua existência, pode ser de passado, de futuro, de todo modo, a cada ser que eu fique sabendo, esse é meu, para que eu veja o Cristo neles. Por isso que dá-me os que são meus, pois eles pertencem a ti, e é possível que tu fales naquilo que não é senão a tua vontade? É possível Deus falhar em sua própria vontade? Eu te dou graças pelo que são os meus irmãos. O Cristo dentro de cada um de nós dá graças pelo que é
cada irmão que nós vemos vagando aqui no mundo. E à medida em que cada um elege unir-se a mim, a canção de agradecimento da terra para a canção de agradecimento da terra para o céu cresce e os diminutos fios dispersos de melodia vêm a ser um único coro que abrange todo o mundo redimido do inferno e dá graças a ti. Então, cada fio de canção de um irmão que se lembra do Cristo, que dá graças ao seu irmão pelo Cristo que ele é, se une à grande canção de agradecimento que se eleva ao céu, e assim deixa de ser uma voz individual para ser uma única canção de agradecimento ao próprio céu. E agora nós dizemos amém. Então, com esse pensamento, com a mente voltada a Cristo, nós dizemos amém, Jesus diz amém, que é a conclusão, o término de todo equívoco. Aqui nós concluímos a jornada de aprendizagem e estamos de volta para a consciência do Cristo. Pois Cristo veio para habitar na morada que tu estabeleceste para ele antes do início dos tempos, na calma eternidade. Então, aqui, após nós concluirmos a jornada de volta para o nosso ser, Cristo é lembrado de novo e é vivenciado de novo, onde Deus o estabeleceu antes do início dos tempos, então, no próprio céu. A jornada se encerra terminando no lugar em que começou. Na mente de Cristo começou um diminuto pensamento de separação, e aqui esse pensamento é concluído. Aqui ele é posto de lado e a jornada se encerra. Esse pensamento de separação tem o seu fim aqui. Aqui onde ele iniciou, na mente de Cristo, é aqui que ele termina. Na mente de Cristo, para desaparecer para sempre na mente de Cristo. Nenhum traço permanece. Então, nada que surgiu de dentro desse pensamento de separação até o seu encerramento, nenhum traço permanece. A fé não é dada a nenhuma ilusão e nada que venha das trevas ainda permanece para esconder a face de Cristo de quem quer que seja. Então, aqui, nessa consciência, nada aqui no mundo das trevas permanece para obscurecer a face de Cristo. Cristo é, enfim, revelado em todo o seu esplendor, e não há mais nenhum poder para se opor a isso. Somente essa visão ainda permanece no mundo. A fé não, por isso que a fé não é dada a nada que não, a fé não é dada a nenhuma ilusão, e nada que venha das trevas ainda permanece para esconder essa face de Cristo. A tua vontade está feita completa e perfeitamente, e toda a criação reconhece a ti e conhece a ti como a única fonte que tens. Então, toda a criação reconhece ao Deus Pai como a única fonte, e toda a criação está una nisso. Então, aqui a vontade de Deus é feita completamente e reconhecida completamente. Clara a tua semelhança, a luz brilha a partir de todas as coisas que vivem e se movem em ti. Tudo que permanece vive e se move na luz que vem do poder do próprio Pai ao Cristo. Pois nós alcançamos um lugar onde todos nós somos um e estamos em casa, onde tu queres que estejamos. Lá onde Deus nos criou, lá nós voltamos de novo a lembrar desse lar. Sonhamos com a separação, mas agora despertamos desse sonho
e voltamos a saber do nosso lar, que é na mente de Deus, em Cristo. Essa é a dádiva de Cristo, isso é o que o Espírito Santo nos trouxe ao escolhermos novamente a cada tentação pelo Cristo em lugar da fraqueza. E com isso, nós damos por encerrado aqui o nosso livro-texto, isso que Jesus compartilhou conosco, e toda a gratidão a Jesus, que vivenciou isso no nosso ser, embora nós não estivéssemos cientes disso ainda, mas agora estamos cientes, e toda a gratidão a esse irmão mais velho, que com tanta clareza nos deixou o seu caminho que ele trilhou, para que nós possamos trilhar o mesmo caminho de volta ao reconhecimento do nosso ser. E também podemos concluir a isso dizendo amém. Então, esta é a conclusão do livro-texto. Se alguém quiser compartilhar também, aqui nesse momento nós estamos aqui na interação dessa conclusão, e certamente que a luz que vem de Cristo é tão mais forte que qualquer outra coisa, que qualquer medo que podíamos ter na escuridão, que certamente todos desejam permanecer nessa luz, por isso deixo vocês nessa luz, e a mim, e a Cristo, e a todos unos nessa luz, e continuamos nessa mesma luz e na jornada do fortalecimento dessa escolha, de sempre nos lembrarmos a escolher o Cristo, e para isso também compartilharemos aqui no sonho, na continuação, os estudos da semana que vem a partir do manual dos professores. A Priscila levantou a mão? Ing, está escutando? Sim, estou ouvindo. Como Cristo, que somos todos nós, né, desse lugar de igualdade. Muita gratidão aí por esse caminhar juntos nesse livro-texto, viu? Através do Espírito Santo aí falando e em cada um de nós, né? É a igualdade que somos, que ficou muito forte com os estudos com você, depois com o Márcio, uma gratidão desse mesmo lugar, né, que somos iguais e o mesmo, e Deus teve um filho só. Obrigado por tudo, Ing. É um caminhar delicioso em favor da verdade, em favor daquilo que todos nós estávamos procurando há tantos milênios. Foi uma alegria imensa, imensa ter te encontrado aí no YouTube. Obrigado mesmo. Com certeza, a alegria de Cristo de todos nós. Me uno nessa gratidão também, que a Neuza no chat colocou. Estou muito feliz e grata por terminares essa leitura. Muito lindo. Gratidão, Ing. É a gratidão do sentimento de Cristo, que só tem esse sentimento. A Suzane, a Suzy. Só abrir o microfone, Suzy. Levantou a mão. Muita gratidão, Ing, por todos esses anos. E gratidão porque Deus disse não. Realmente, gratidão a Deus, que nem teria como, mas não abandonou a si mesmo, que somos nós. Bom, pessoal, eu deixo vocês, então, com esse pensamento, e até nossas próximas lições, para nós, com toda alegria, seguirmos no Manual dos Professores, e
para fazermos cada vez com mais leveza essa nossa jornada de só aceitarmos ao Cristo como nossa verdade. Até lá, pessoal, até quinta-feira. Estou encerrando aqui a gravação.